Queridos, abra a palavra do Senhor comigo, em Gênesis 27. Gênesis 27, 42 e 43. E Gênesis 28, de 10 a 22. Essa palavra tem queimado meu coração a semana toda. E eu creio que Deus ele quer falar com vidas aqui nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 27, 42. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acole-te a Labão, meu irmão, em Harã. E 28, 10. E partiu, pois, Jacó de Beerseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que lhe tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar de Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, que o Senhor continue com os céus rasgados, que o Senhor possa rasgar cada coração, para que a tua palavra, Senhor, possa entrar e fazer, ó Deus, as mudanças necessárias, a edificação necessária em cada vida, no nome de Jesus. Amém. O interessante desse texto é que vai contar a história dos dois filhos de Rebeca. Rebeca teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú o primogênito e Jacó o seu filho mais novo. E eles já lutavam desde o ventre, uma batalha para quem saía primeiro. E diz a palavra de Deus que o filho mais velho era o que recebia todo o legado do pai, que recebia a herança, que recebia a porção dobrada, mas que recebia também um legado espiritual. Mas diz a palavra do Senhor que Esaú, ele era profano, mundano, o filho mais velho, ele não tinha apreço para as coisas espirituais. Mas Jacó, o filho mais novo, ele entendia o valor da bênção do pai, ele entendia o valor da herança de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele quis essa promessa, ele quis esse legado, ele quis essa bênção. Mas como filho mais novo, ele não teria direito. E até certo dia que o pai, envelhecido, estava ficando quase cego, e o pai, sem poder enxergar, chamou o seu filho mais velho e falou: Prepara para mim uma comida com aquela caça que você costuma pegar, e traz para mim que eu vou liberar bênção sobre a tua vida. E quando o filho mais velho saiu para fazer a caçada, para trazer o animal, para fazer a comida que o pai queria, Rebeca chegou para o filho mais novo e falou assim: Vamos receber a bênção do teu pai. Eu faço o prato que ele quer, com a carne que ele quer, e você entra e disfarça que é teu irmão, e você vai receber a bênção do teu pai. Mas ele falou assim: Mas mãe, meu irmão é peludo, e eu sou de pele
delicada, meu irmão é caçador, tem o cheiro do campo e eu, sou pacato. Jacó habitava na casa, ele era o ajudante da mãe dentro da casa, enquanto Esaú era caçador. E daí Rebeca deu um jeito de colar, pelo de animal nos braços e no pescoço de Jacó. E Jacó e Rebeca foram enganar o pai e tomaram a bênção da primogenitura. Não só o direito da primogenitura, mas a bênção da primogenitura. E nesse momento, quando Esaú soube que tinha sido lesado pelo seu irmão, a palavra de Deus fala assim que Esaú, ele falou: vai chegar os dias da morte do meu pai, e o único consolo que eu tenho nessa vida minha, a única alegria que eu tenho nessa vida minha é quando eu matar meu irmão. Meu desejo, meu alvo de vida, meu propósito de vida é matar meu irmão Jacó. E quando Rebeca viu que estava a sentença de morte sobre a vida do filho mais novo, ela falou: agora eu vou perder meus 2 filhos, porque um vai ser a vítima, outro vai ser o assassino, e um dia só eu vou perder os meus 2 filhos. E ela já providenciou para Jacó, que Jacó estivesse fugindo para a casa do seu irmão Labão, e ficar lá, escondido na casa do seu irmão Labão. Queridos, eu quero falar uma coisa. Jacó entrou numa crise existencial. Uma crise de culpa, porque ele sabia que aquilo que ele tinha feito era errado. Uma crise de impotência, porque ele sabia que não tinha força para reagir contra o seu irmão. Ele entrou numa crise de medo do futuro. Alguém que foi criado debaixo das asas da mãe, não tinha essa habilidade para viver fora. E agora sai sem rumo até a terra do seu tio, que ele nem conhecia. O medo da morte, porque seu irmão era um caçador, era alguém que muito mais forte, muito mais habilidoso, e tinha determinado no seu coração que o consolo dele seria matar Jacó. Jacó estava vivendo uma crise existencial, de culpa, de medo, de insegurança, de ansiedade, de desespero. E a palavra de hoje, querido, é que nós temos que ser levados para um momento na nossa vida, onde nós vamos entender o nosso tamanho, a nossa pequenez. Jacó entendeu a sua pequenez, ele entendeu a sua fragilidade, ele entendeu que ele era vulnerável, que qualquer coisa poderia feri-lo, machucá-lo. Ele saiu da sua zona de conforto, ele entendeu que ele estava debaixo de culpa, que ele era o errado da história. Ele entendeu que ele estava tomado por medos, e que ele não podia fazer nada diante das circunstâncias que ele estava vivendo, a não ser fugir. Ele estava fugindo, porque era a única maneira dele se manter vivo. Queridos, eu quero falar para você, que Deus, Ele precisa nos colocar nesse lugar, onde nós enxerguemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Nós precisamos enxergar o quanto pequeno nós somos. Tem pessoas que precisam envelhecer, ou enfrentar uma situação terrível, para enxergar a sua pequenez. Enquanto a gente não enxerga o quão pequeno nós somos, nós não nos lançamos totalmente para confiar no Senhor. Deus, Ele permite alguma circunstância que você esteja vivendo, que eu passe, para que a gente possa colocar toda a nossa confiança em Deus. Porque enquanto nós tivermos recursos, habilidade, capacidade, a gente acredita que nós somos alguma coisa, que nós temos força para alguma coisa, que nós temos recursos para alguma coisa. Jacó teve que entrar numa crise existencial, para aprender algo profundo da parte de Deus, para ter uma revelação profunda da parte de Deus. Eu quero falar para você, você tem passado circunstâncias maiores do que você, tem enfrentado lutas, medos, ansiedades, coisas que você não consegue resolver, porque Deus tem uma revelação poderosa na tua vida. Deus quer fazer algo poderoso na tua história. Deus quer revelar o que Ele revelou para Jacó, Ele quer revelar para você nessa noite, no nome de Jesus. O interessante é que Jacó, quando chegou num lugar, o sol já era posto, ele estava esgotado, cansado. Eu imagino o tormento, a ansiedade, o medo. E ele pega, debaixo daquele cansaço, ele pega uma pedra e faz dessa pedra o seu travesseiro. Parece algo contraditório. Alguém que estava carregando uma mala de roupa poderia deitar em cima de alguma coisa macia, ou no mínimo colocar ali um montinho de areia, de palha, e colocar a cabeça em cima. Mas quem em sã consciência vai dormir
com a cabeça numa pedra. Vai fazer de um tijolo o seu travesseiro. Diz a palavra que ele pegou e fez daquela pedra o seu travesseiro. É uma coisa incoerente, ilógica, no mínimo esquisita, colocar um travesseiro de pedra. Mas havia um significado espiritual. A Bíblia fala que todo o Velho Testamento são sombras e figuras das coisas espirituais. Amém? O Velho Testamento tem uma simbologia, não é a imagem real das coisas, mas tem uma simbologia que aponta para uma realidade espiritual. E a pergunta é: que realidade é essa? Que pedra é essa? E nós já podemos pensar: quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra eleita e preciosa? Como diz lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fala que Jesus, Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa. É uma pedra de esquina que quem nela crê não será confundido. Jesus não só é uma pedra, mas a Bíblia, quando fala de Jesus como uma pedra, lá em 1 Coríntios 10, trazendo o significado das pedras da antiga aliança, fala assim que todos, 1 Coríntios 10, 4, todos foram alimentados por uma pedra que os seguia no deserto. E essa pedra era Cristo. Essa pedra era Cristo. Jesus é a realidade dessa figura. Jesus é o cumprimento dessa figura. Jesus é o significado dessa figura, dessa pedra. O interessante é que não é só Jesus, é Cristo. A pedra que o seguia era Cristo. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E disseram: Senhor, um diz que o Senhor é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. E Jesus, olhando para os discípulos, perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, em Mateus 16, 16, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esta afirmação, apontando para si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Então Jesus é a pedra, mas que Jesus? O Cristo. O Cristo. Porque Pedro falou: tu és o Cristo. A pedra que o seguia era Cristo. Não é só um Jesus histórico, não é só um Jesus da Bíblia, mas é o Cristo Jesus. Cristo significa ungido. Messias no hebraico era ungido, e Cristo no grego era ungido. Jesus foi Jesus de Nazaré até 30 anos. Mas Atos 10, 38 fala assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ele se tornou ungido, Cristo, quando ele recebeu o revestimento dos céus. Quando ele recebeu o óleo do Espírito Santo, quando ele começou seu ministério, ele falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para fazer um ministério sobrenatural. O Cristo, por que eu falo que a pedra é Cristo? Porque é mais do que a gente confiar só no Jesus da história. É para nós confiarmos, colocarmos nossa cabeça numa rocha que é Cristo. A deidade de Cristo, a divindade de Cristo, o Jesus Deus, o Jesus que recebeu a plenitude do Espírito Santo, o revestimento total dos céus, um Jesus que é o Criador dos céus e da terra e do mar, o Todo-Poderoso, aquele que é o sustentador de tudo, o Criador de todas as coisas. É esse Jesus que nós temos que colocar nossa cabeça. A cabeça do homem fala do quê? Do governo do corpo, do comando do corpo. Você comanda o teu corpo pela tua cabeça. Aqui Jacó colocou a sua cabeça na rocha que é Cristo, no fundamento que é Cristo, numa pessoa divina que é Cristo. E eu quero falar nessa noite, querido, que Deus ele permite a nossa fraqueza, a nossa impotência, as nossas crises existenciais, para nós confiarmos
plenamente, para nós descansarmos plenamente em quem Ele é, no Cristo Jesus nosso Senhor. Deus tem permitido situações na tua vida, porque Ele quer que você aprenda o poder de confiar nele, o poder de descansar nele, o poder de você dormir nele. Jacó estava fraco, mas dormiu na rocha poderosa que é Cristo Jesus. Jacó estava com medo, mas descansou na rocha que nos traz proteção. Jacó não sabia o que ia ser da sua vida, mas teve toda a segurança do seu destino, porque estava descansando na rocha que é Cristo Jesus. Jacó estava vivendo um momento de culpa, mas aquela rocha trazia o sono da paz, o sono do perdão, o sono da tranquilidade de alguém que é declarado justo, sem mérito nenhum, só pelo sangue derramado de Cristo, pelo sacrifício da cruz de Cristo. Querido, eu quero falar para você que nós temos que descansar nessa rocha. Não importa o que você esteja vivendo, existem algumas verdades, alguns benefícios de descansar na rocha que é Jesus. Tem pessoas que entraram aqui que têm vivido dias de muito abatimento, mas Deus vai te fortalecer, porque o Senhor fala que Ele dá força ao cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O apóstolo Paulo falou: eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, na fraqueza, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Quando nós temos, sabe, o contato com a realidade humana, com as fragilidades humanas, nós temos aquele desprendimento de confiar nele, A nossa confiança brota quando nós enxergamos a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Se você se enxerga grande, você não confia num Deus grande. Mas se você se enxerga pequeno, você confia num Deus grande. Nós temos que ter uma visão de nós e uma visão de Deus. Uma visão da realidade humana e da realidade divina. Da pequenez humana e da grandeza divina. Da fraqueza humana e do poder divino. E colocar nossa cabeça e confiar nele. Quando Jacó confiou no Senhor, eu quero falar sobre ainda essa simbologia. Primeiro fala que os anjos subiam e desciam. Ele teve um sonho de uma escadaria onde os anjos subiam e desciam. O cumprimento dessa palavra aconteceu com quem? Com Jesus. Quando em João 1,51, quando Jesus chega para Natanael e fala assim: Natanael, na verdade te digo, que daqui em diante você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Falou: Natanael, eu estou começando meu ministério agora, chamando os meus discípulos agora, e agora eu estou começando um ministério sobrenatural. E daqui em diante, uma continuidade, uma referência a uma continuidade. Você vai ver os céus abertos, a porta dos céus aberta, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então nessa rocha tinha uma escada, tinha um caminho que os anjos subiam e desciam. E esse caminho onde os anjos sobem e descem, nada mais é do que o Senhor Jesus. Essa simbologia se cumpriu numa realidade de uma pessoa chamada Cristo Jesus. Que os anjos sobem e descem sobre Cristo Jesus. Amém? Então fica claro que Jacó, no seu momento de crise, foi desafiado a confiar em Deus. E confiar na rocha, que é Cristo Jesus. E eu queria falar de alguns benefícios de confiar na rocha. Alguns benefícios de você descansar em Deus. O primeiro benefício que diz aqui, que no versículo 17, e temeu e disse: quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Versículo 19, chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquela cidade de antes era Luz. Versículo 22. E essa pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. Eu quero falar do primeiro benefício de quem descansa em Cristo, de quem entrega a sua vida a Jesus, de quem coloca tudo nas mãos de Jesus. O primeiro benefício é que você é casa de Deus. Esse lugar é a casa de Deus. Esse local que nasce num homem que descansa na rocha é a casa de Deus. Quando o Espírito Santo nos iluminou, o nome daquele local era Luz. Quando o Espírito Santo iluminou o nosso coração, se revelou para nós, se revelou no nosso espírito,
nós nos tornamos casa de Deus. Casa de Deus, morada de Deus, habitação do Espírito de Deus. Amado, isso é tremendo. Nós não somos qualquer um. Nós somos morada do Deus vivo. Nós temos que confiar em Deus, porque o Espírito Santo veio habitar na minha vida, na tua vida, porque Ele tem uma obra grande para fazer em você, uma obra grande para fazer através da sua igreja. O interessante é que casa de Deus é a primeira menção da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre casa de Deus, lá em 1 Timóteo 3, 14, 15, ele fala assim: eu escrevo essas coisas esperando em breve vê-los, para que saibais como deveis andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E sobre a pedra, Jesus falou assim: eu vou edificar a minha igreja. Nós somos construídos em cima dessa revelação que Jesus é o Senhor. Nós somos construídos, casa de Deus, em cima de uma revelação de Cristo é o Senhor. Eu quero falar para você, amado, que nós não temos apenas que vir na igreja, não temos apenas que fazer parte de um corpo. Nós temos que ter a vida entregue nas mãos do Senhor, cada vez mais entregar o controle para o Senhor, cada vez mais se render ao senhorio do Senhor, porque Ele quer fazer de mim e de você casa de Deus, casa de Deus. Segunda coisa, segundo benefício, fala que tinha uma escadaria, cujo topo tocava os céus, e Deus estava em cima da escadaria. O segundo benefício de você descansar na rocha, é que Deus nos chama para uma intimidade. Ele nos chama para subir etapas, degraus. Ele chama para a gente se aproximar, é um processo de aproximação. Deus não só vem morar em mim, mas Ele também quer se revelar para mim. Ele quer se fazer conhecido para mim e para você. E Ele nos chama para uma intimidade. E esse caminho não é uma estrada plana. Esse caminho não é uma rampa. Esse caminho é uma escadaria. Tem etapas, tem níveis, tem posições que nós vamos subindo até chegar cada vez mais perto dEle, com uma visão mais clara dEle. Eu quero falar para você que você não só nasceu de novo, mas você nasceu de novo para ter intimidade com Deus dos céus, para se aproximar do Deus dos céus. Deus, quando você nasceu de novo, te colocou numa escadaria, para você subir os degraus, para você subir, vencer as etapas, amém? Tem um texto lá em Tiago 1,12, fala assim: bem-aventurado o homem que passa pelas provações, porque depois de aprovado, ele recebe coroa. Nós somos promovidos de acordo com a resposta que nós damos para Deus. De acordo com a resposta que você dá para Deus, você vai se aproximando dEle. E cada dia você pode ficar mais perto dEle. Cada dia você pode entender mais o coração dEle. Cada dia você pode se aproximar cada vez mais de uma revelação de quem Ele é. E nós precisamos entender que os benefícios de quem confia na rocha é que você entra num processo de aproximação. Amém? Terceiro benefício, Deus começa a nos impelir, a nos incitar a um projeto que é maior do que a gente. Ele falou para Jacó assim, e disse o Senhor para Jacó, versículo 13: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que está deitada, eu darei a ti, a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Jacó não tinha nem esposa, Jacó não sabia nem se ia ter vida amanhã, Jacó não sabia nem o que ia acontecer da sua vida, tinha uma sentença de morte nas suas costas. E Deus falou: Jacó, eu vou abençoar a tua descendência. Os teus descendentes serão como a areia na praia do mar. E vai ter uma semente tua, um descendente teu, que vai abençoar todas as famílias da terra. Jacó nem acreditava que teria futuro, que teria amanhã. E Deus falou assim: Jacó, você vai ter futuro, vai ter amanhã, e você vai ser o pai de uma nação que vai gerar o descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Eu quero falar, queridos, que para todos nós existem promessas,
existe um projeto, existe uma missão que é maior do que a gente. Jacó não conseguiu nem entender o que estava acontecendo, nem entender o que Deus estava falando. Jacó nem compreendia direito o que Deus tinha para ele. Mas Deus começou a revelar: o que eu tenho na tua vida não cabe no teu entendimento, não cabe na tua compreensão, é maior do que você. Eu quero falar para você, querido, que o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você imagina. O que Deus quer fazer na tua vida é muito mais do que você já entendeu e compreendeu. Quando fala assim, Jacó, se você puder contar os grãozinhos de areia, assim vai ser a tua descendência. Imagina. Não tem jeito. Amado, o que Deus tem para nós é algo muito grande. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é algo muito grande. E eu preciso sonhar com coisas grandes. Eu preciso acreditar em coisas grandes. Eu preciso almejar coisas grandes. O Espírito Santo tem nos incitado, nos impelido, para que brote dentro de nós um desejo por coisas maiores. Eu não posso apenas ficar comendo migalhas e achar que é só isso. Há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso para a tua vida, para a tua casa, para o teu interior. Você vai provar experiências maiores, realizações maiores, conquistas maiores. Porque o teu Deus é um Deus incrivelmente grande, no nome de Jesus. Amém? Quarta verdade, fala assim, no versículo 16 e 17. Acordado, pois, Jacó do seu sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. O interessante é que Deus falou assim: Deus está neste lugar. Ele teve uma convicção que Deus estava ali, naquela casa. E ele falou: essa casa é terrível. Outras traduções é temível. E o significado no hebraico é que essa casa, esse lugar, é admirado, é valorizado, é respeitado, é honrado. Jacó estava se sentindo um lixo, porque ele tinha enganado o próprio pai, enganado o próprio irmão, tinha sido conivente com uma tramóia da mãe, estava debaixo de culpa, estava saindo com a mão na frente, outra atrás. E quando nós estamos debaixo de culpa, bate dentro de nós um sentimento de desvalor. E muitas vezes, amado, as coisas que nós fazemos, que nós vivemos, ou as coisas que nós não vencemos ainda, que não conquistamos ainda, que nos comparamos com outros, nós olhamos para dentro de nós e começamos a ter um sentimento de desvalor, de pequenez. Eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não presto para nada. Mas Deus, ele falou aqui para Jacó: Jacó, eu estou na tua vida. E esse lugar onde eu estou é um local honrado, é um local de valor, porque eu habito em você, porque eu estou dentro dessa casa, eu estou dentro de você, por isso você tem um valor. E nem aquela música, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O nosso valor, querido, não está nos nossos recursos, nossa habilidade. O nosso valor está porque Deus habita em nós. O diabo pode falar para você que você não é nada. Não estão te rejeitando, não estão te amando. Tua mulher não ama como você desejava. O teu esposo não te ama. Teus filhos não te honram. Os teus pais, nunca demonstraram carinho. Não importa. Você tem um valor. Você é amado. Tem um Deus que escolheu habitar em você, veio morar em você, para mostrar o valor que você tem, o valor que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Que mais a palavra do Senhor fala? Que versículo 15 diz assim: Deus disse: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que lhe tenho dito. Quero falar para você que quando nós descansamos em Cristo, Deus, ele traz dentro de nós um sentimento de segurança. Eis que eu estou contigo e te guardarei.
E ele fala mais ainda, não só de segurança, ele fala: e tudo que eu falei na tua vida, eu vou cumprir, porque eu sou fiel. Não vou te deixar enquanto não cumprir tudo que eu tenho na tua vida. Não só, querido, nós temos um Deus que nos protege, mas um Deus que nos ama, e um Deus que honra a palavra que Ele disse ao teu respeito, e os projetos que Ele tem na tua vida, é Ele que trabalha para cumpri-los, é Ele que trabalha para realizá-los. Por isso, descansar no Senhor é ter um sentimento de segurança, de proteção, de significado. Você está confiando num Deus que é fiel. Você está entregando o teu senhorio, o teu comando, a tua cabeça, o teu governo, está entregando tudo para um Deus que é fiel. Você pode olhar para frente e falar: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor vai me guardar neste caminho, que o Senhor é comigo, que o Senhor tem uma aliança de não me deixar, de não me desamparar, e ainda cumprir os seus sonhos, a tua palavra na minha vida. E eu posso descansar na tua fidelidade, eu posso descansar no teu amor. É difícil a gente confiar em amor, porque não temos referenciais na terra que amem como o nosso Deus. Mas o nosso Deus é o amor perfeito, o amor que nunca falha. E nós podemos confiar nesse Deus que nos ama de uma forma poderosa. E eu quero falar para você, querido, que Deus está te chamando para você entregar tudo. Tem pessoas que colocaram um pé numa canoa e um pé na outra, que deram um passo para Deus, mas o outro pé está no mundo ainda. E Deus está falando para você, ó, coloca os dois pés, entregue a tua vida, entregue os teus sonhos, entregue o teu amanhã, entregue o teu futuro. O teu Deus tem o melhor para você, o teu Deus tem o melhor para a tua vida. Não fique com medo de confiar, não fique com medo de entregar tudo, não fique com medo de colocar o teu amanhã diante do Senhor, não fique com medo de se comprometer, não fique pensando: o que vai dar, Senhor? Vai dar que tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que não te deixa, tem um Deus que é fiel e que tem uma aliança com você. É os benefícios de confiar, descansar na rocha. Outro benefício de descansar na rocha, amado, fala assim, ó: este lugar, versículo 17, não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E fala que os anjos sobem e descem naquela escadaria. Eu quero falar uma coisa maravilhosa para você. Aonde você está, tem uma porta dos céus aberta. O Senhor falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Nós temos autoridade para abrir os céus. A tua oração abre os céus. Quando você fala com Deus, você abre os céus. Quando você declara a palavra, você traz as coisas dos céus para a terra. Você tem acesso aos céus, porque os céus estão abertos. Sobre a tua vida é uma porta dos céus aberta. Você tem um acesso livre aos céus. Tem pessoas que acreditam que só a oração do pastor, ou do intercessor, ou de um irmão, ou de uma irmã é que tem valor. Eu quero falar para você, a tua oração é poderosa. Não importa as palavras, o que importa, amado, é um coração que acredita que Deus abriu os céus para você, que os céus estão abertos para você, e porque Jesus, através do Espírito Santo, habita em você, os anjos sobem e descem sobre a tua vida. Há uma atividade de anjos recebendo a tua oração, escrevendo a tua oração e descendo com respostas. Nós temos que acreditar, amado, que nós temos uma legalidade, um direito legal de pegar as coisas dos céus e trazer para a terra. Vai chegar o tempo que a gente vai começar a se reunir na porta da igreja e começar um a abençoar o outro, declarar a palavra de vitória para o outro. Vamos sair orando uns pelos outros. Vamos ter o maior prazer de sair orando, abençoando todo mundo. Quando você entender que você carrega os céus abertos, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, e você carrega os céus abertos sobre a tua vida, e que você carrega uma atividade angelical subindo e descendo,
Você vai ter ousadia para abrir a tua boca e para deixar os céus invadir a terra, os céus descerem na terra. Nós precisamos entender que é direito nosso, uma porta dos céus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Você pode estar em qualquer lugar, pode estar no local mais oprimido da face da terra. Você pode estar num local onde todo mundo está invocando ocultismo, magia, que sobre a tua cabeça tem uma porta dos céus. E tem anjos ao teu redor que estão esperando o comando. Tem anjos que acompanham a cada um de nós esperando o comando. Tem anjo que está até enferrujado porque ninguém dá palavra de comando. Tem anjo que já está até gordão porque não faz nada. Porque você ora pouco, declara pouco, acredita pouco. Mas Deus falou que quem descansa em Cristo Jesus, os anjos sobem, os anjos descem, porque os céus estão abertos sobre você. Nós somos como Jacó, sabemos que não prestamos para nada. Somos carregados de culpa, de impotência, somos uns perdidos, ignorantes, fracos, mas porque confiamos na rocha, que é Cristo Jesus. Nós somos casa de Deus. Nós temos um Deus fiel que habita conosco. Nós temos um significado e um sentido de proteção, porque Ele anda conosco. E nós temos uma autoridade, porque os céus estão abertos sobre nós. Amém, queridos? E para encerrar, Jacó pegou o óleo, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pelo seu travesseiro, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Nós falamos que o azeite simbolizava a unção que fez da rocha Cristo Jesus. João 3,34 fala que Jesus não recebeu o Espírito Santo por medida. Ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Então ele se tornou o Cristo, o ungido, porque ele recebeu toda revelação e toda a natureza divina, quando o Espírito Santo pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Mas diz a palavra que Jesus, ele falou: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Tendo dito isso, soprou sobre os discípulos e disse: recebei do Espírito Santo. E ele derramou no dia de Pentecostes o que? O Espírito Santo. E os discípulos foram chamados, lá em Atos capítulo 11, foram chamados de cristãos. Cristãos é pequenos cristos. Então Jesus é o Cristo ungido, e nós somos os ungidinhos. Ele é o ungido, o pleno ungido, que tem natureza divina, que anda no sobrenatural. E nós somos os ungidinhos, que temos o Espírito Santo, e que devemos nos mover no sobrenatural. Que devemos acreditar que carregamos um legado, carregamos uma autoridade. E o nosso serviço aqui é derramar óleo na terra. É derramar óleo na terra, derramar azeite na terra. Esse azeite era derramado na rocha e escorria na terra. O nosso alvo aqui para servir a Deus é fazer tudo para Ele, tudo para Cristo, tudo por causa de Cristo, tudo focado nele. Se você tem alguma aspiração, que não seja ser visto, mas seja servi-lo, e servi-lo com um propósito só de glorificá-lo. Porque nosso propósito de vida tem que ser: Senhor, eu quero fazer com que a rocha seja vista, com que a rocha seja honrada, porque o óleo consagrava, o óleo separava, e o óleo estava sendo derramado na rocha, mas escorria na terra. Eu quero falar para você que quando você se torna casa de Deus, você começa a carregar azeite. Você começa a ser um carregador de azeite para derramar nessa terra. Você começa a ser um homem, uma mulher que tem autoridade, que tem unção, que tem poder, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Jesus o tempo todo expulsou demônios, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Ele aplacou a ira do mar, Ele aquietou o vento.
Ele multiplicou os pães, Ele fez peixe brotar onde não tinha mais peixe. Jesus, Ele andou no sobrenatural. E os pequenos cristos não podem andar de forma natural. Os pequenos cristos, os cristãos, têm que entender que o nosso chamado é derramar azeite. É ser homens e mulheres que carregam azeite para derramar azeite. Você recebeu a unção do Espírito para derramar a unção do Espírito. Você recebeu a autoridade do nome de Jesus para exercer a autoridade no nome de Jesus. Você recebeu uma palavra com heranças poderosas para estar declarando essa palavra e chamando à existência as coisas que a palavra de Deus diz. Você recebeu uma boa notícia de salvação para declarar salvação para todos, para estar querendo que todo mundo receba o presente que você recebeu. De graça recebeste, de graça dai. Nosso chamado é derramar azeite. O teu chamado é derramar azeite. O teu chamado é falar: Senhor, o Senhor me tirou do mundo, não para eu ser um religioso, não para eu frequentar uma igreja, não para o teu ministério de assistir culto. O Senhor me tirou do mundo para me ungir, para eu ter um ministério nessa terra de glorificar o teu nome. Quando as pessoas são tocadas, quando as pessoas são curadas, quando as pessoas são abençoadas, o nome do Senhor é glorificado. E Deus vai ser glorificado com pessoas que entendem que quem descansa na rocha tem direito de derramar azeite. Tem direito de derramar azeite. Meu Deus, será que alguém vai ficar, parado depois de uma pregação dessa? Será que você não entende, que você é uma fonte de azeite? Porque o Espírito de Deus, Ele está constantemente em movimento. Será que dá para sonhar um pouco mais alto? Será que dá para acreditar que você é a habitação de Deus? Para que você possa falar: Senhor, eu quero colocar minha vida, eu quero colocar, Deus, tudo que eu tenho nas tuas mãos, porque eu quero viver essa vida vitoriosa. Eu quero, Senhor, nesse culto de avivamento, receber a revelação de quem eu sou. Casa de Deus, morada de Deus, cheio de azeite, que carrega céus abertos, que os anjos trabalham em meu favor, e que eu fui chamado para derramar azeite na terra, e fazer o que Jesus fez, e ministrar para o mundo, aquilo que Ele é, glorificando o seu nome. Amém?